De longe, a parte mais polêmica e mais complicada da declaração do imposto de renda trata-se de declarar as suas criptomoedas. Porém, neste vídeo eu venho para poder responder as suas principais dúvidas e fornecer um guia sobre como declarar passo a passo e na prática as suas criptomoedas. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. Esta que é uma casa de análise que é dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou o analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre temas relacionados à internacionalização. Isso inclui assuntos como planejamento tributário, empresas offshore, investimentos nas bolsas de valores estrangeiras e criptomoedas. Portanto, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aí no canal, comenta aí no vídeo, deixa o seu like e nos assiste até o final, pois o vídeo vai agora. Está oficialmente aberta a temporada de produção de provas contra si mesmo, ou como ela é mais comumente conhecida, a época de declarar o seu imposto de renda. E eu gosto de dizer que essa é a época em que você é obrigado a produzir provas contra si mesmo, pois você deve trabalhar de graça a favor de facilitar a vida do Estado em tirar o seu dinheiro via impostos. Ou seja, você está trabalhando para pagar. E quando se trata em trabalho para declaração, em nenhum ponto isso é mais relevante do que na declaração de criptomoedas. Porém, não temam, pois neste vídeo eu irei mostrar passo a passo como que você pode declará-las. São 3 as obrigações que os investidores possuem a depender do caso. E eu irei abordar todas elas nesse vídeo. E a primeira delas é a obrigação de declarar a sua posição no dia 31 de dezembro do ano base. Isso vai ser válido sempre que o custo de aquisição for superior a R$5.000. A segunda operação é declarar o ganho de capital das operações. E a terceira parte consiste em reportar todas as suas movimentações para a Receita Federal, desde que elas ocorram fora de uma exchange domiciliada no Brasil. E para poder mostrar tudo isso na prática, vamos para a tela do meu computador. A primeira parte que eu mencionei consiste em você declarar a sua posição de aquisição em criptomoedas no dia 31 de dezembro do ano base. E para fazer isso, eu estou aqui no programa de declaração de imposto de renda da Receita Federal e eu vou vir aqui na aba Bens e Direitos nesse campo. Chegando aqui vai ter minha declaração em branco, porque isso aqui é uma que eu comecei do zero para fazer esse vídeo, e eu vou clicar aqui no botão novo. E chegando aqui nessa parte, eu preciso informar um código que é uma referência ao bem que eu estou declarando. E aqui nesse campo, perceba que existem várias opções diferentes de código. Aqui eu vou usar é o código 81, que se refere especificamente ao Bitcoin. Esse aqui é um código que foi recém-introduzido no imposto de renda e começou na edição de 2021. E já para esse ano de 2022, saiba que existe uma alteração no sentido de que agora você também vai ter que declarar NFTs, pois afinal o Estado quer ter todas as informações necessárias para poder te cobrar imposto. E aqui logo abaixo do código é preciso informar o país. E essa é uma seção um pouco controversa, pois em teoria isso aqui deveria servir para poder mostrar em qual país está localizado esse ativo. Porém, estamos falando de criptomoedas, que elas não estão em país nenhum. Portanto, o mais juridicamente seguro de fazer é informar o país onde você comprou essa criptomoeda. Se você comprou numa exchange, você coloca o país sede dessa exchange. Se você comprou ela fora de uma corretora ou no P2P, então você pode colocar que comprou no Brasil. Enfim, para fins dessa declaração, eu vou dizer que eu comprei na Binance. E como todos nós sabemos, a Binance é uma corretora que não exatamente tem uma sede, mas o mais indicado é declarar que fosse em Malta, porque é um país que durante muito tempo funcionou como a sede da empresa. Então eu vou vir aqui e colocar o código 467, que é referente a Malta, e aqui nesse campo de discriminação é onde você vai dar os detalhes deste bem que você está declarando. Lembrando que, para o caso de criptomoedas, você só precisa declarar caso o custo de aquisição que você teve seja superior a R$5.000. Ou seja, mesmo que você tenha cripto e você tenha comprado, digamos, 10 bitcoins lá no começo, quando ele não valia quase nada, e você pagou 10 centavos, você não é obrigado a declarar eles, já que você não desembolsou dinheiro. E aqui nesse campo eu preciso fazer algumas descrições. E o que eu indico vocês fazerem é vocês colocarem a quantidade, o tipo de criptoativo e o local onde está custodiado. Então aqui, por exemplo, pode ser 2 criptomoedas Bitcoin, código BTC, custodiadas na carteira
carteira Exodus. A Exodus é um dos modelos de carteira quente mais utilizadas, pois é um programa que você pode baixar no computador a fim de poder armazenar e ter a sua própria custódia das criptomoedas. E aqui no campo situação no dia 31 de dezembro, eu vou informar custo de aquisição, ou seja, quanto que eu tirei do meu bolso para poder adquirir essas criptomoedas. Para os fins dessa declaração, digamos que eu tenha gasto R$800 mil. Então eu vou colocar isso daqui, e este é um valor que você pode facilmente achar através da sua corretora. Muito bem, e com isso eu declarei as criptomoedas. Lembrando que o Bitcoin possui um código específico, porém as altcoins e os tokens de pagamentos terão seus próprios códigos. Portanto, quando você for fazer a sua declaração, é bom pesquisar eles. E lembrando que você vai ter que repetir este processo de declaração para todas as criptomoedas individualmente, caso você tenha gasto mais do que R$5 mil para comprar cada uma delas. Então você vai ter que criar novas linhas aqui para poder detalhar cada uma. Ou seja, se você, por exemplo, comprou 10 Litecoins, 1 milhão de Zens, 1 Ethereum, 20 Moneros e 100 mil Zelecas. Então você vai fazer uma linha para Zelica, uma para o Monero, uma para o Litecoin e etc. Preenchendo todas as informações que eu mostrei até agora. E com isso eu expliquei a primeira parte de como você deve declarar criptomoedas. E lembrando que este vídeo daqui é parte de uma playlist que eu fiz explicando os detalhes de como declarar na prática e passo a passo o seu imposto de renda. Portanto, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você os assista através do link que eu deixarei aqui no izinho. A segunda parte de como declarar as suas criptomoedas diz respeito a declarar o ganho de capital que você teve nas operações. E para fazer isso, eu vim aqui neste outro programa da Receita Federal, que é o chamado GCAP. E esse é o programa onde você vai declarar o seu ganho. E para poder fazer isso, você vem aqui nessa parte de Direitos, Bens Móveis, no programa, e você aperta em Novo. E chegando aqui, você vai ter que informar alguns dados. Primeiramente, você vai ter que dizer onde você adquiriu essas criptomoedas, se foi no Brasil ou se foi no exterior. Se você comprou numa exchange domiciliada aqui no Brasil, então coloque Brasil. Se você comprou fora de uma exchange ou numa exchange estrangeira, coloque exterior. Para os fins deste vídeo, eu vou dizer que eu comprei na Binance, visto que ela é a maior corretora do mundo e que muitos, inclusive aqui no Brasil, usam, eu incluso. E aqui nesse campo especificação, eu vou declarar o que é este bem que vai para cá. Então eu vou colocar Bitcoin. Aí a data de aquisição, eu vou colocar como sendo a data onde eu primeiro comprei essa criptomoeda. Para os fins desse exemplo, digamos que eu tenha comprado um Bitcoin no dia 1º de março de 2021. E aqui, quando se trata de origem e rendimentos, isso é um fator que vai influenciar na forma de tributação, e aqui basta dizer que você precisa selecionar se o dinheiro que você utilizou para comprar essa criptomoeda foi originado em reais, ou seja, dinheiro que você ganhou aqui no Brasil e depois usou para comprar, ou se foi dinheiro que você ganhou no exterior através de, por exemplo, um trabalho, dividendos de ações, ganhos de capital em outras criptomoedas, ou se foi uma mistura dos dois. Para os fins desse exemplo, eu vou colocar aqui que foi auferido em moeda nacional. E aqui nós temos uma complicação jurídica, pois o que acontece? Como eu estou declarando um bem que foi adquirido no exterior, a legislação brasileira entende que todos os valores, quando se tratam de exterior, precisam ser convertidos em dólar. Portanto, mesmo que eu tenha pago em reais para adquirir, eu vou precisar converter isso para o dólar e informar a cotação do dia. E para fazer isso é simples, basta você verificar a cotação do dólar que consta no site do Banco Central. Para mais detalhes sobre isso, assista um outro vídeo em que eu ensinei como declarar ganhos de capital no imposto de renda. Irei deixar o link para isso aqui no izinho. Muito bem, para os fins do exemplo, digamos que o dólar estava custando R$ 5,20 nesta data onde eu fiz a aquisição desses bitcoins. E digamos que eu tenha feito uma aquisição de bitcoins no valor de $1.000. Perceba que quando isso ocorre, aqui o custo de aquisição já é automaticamente calculado em reais. Muito bem, após preencher isso, vamos para o campo de operação. E aqui eu tenho que dizer o que é que eu fiz com essa criptomoeda. Então eu vou dizer que foi uma venda. Aqui pergunta se a alienação foi a prazo ou a prestação. Isso aqui se refere ao fato de que se eu vendi essa criptomoeda, mas o valor só será recebido posteriormente. Como quem vende geralmente faz em exchange, ele recebe na hora. Então vou colocar aqui que não. E a
data de alienação é a data onde você vendeu. Para os fins desse exemplo, vou colocar o dia 31 de dezembro de 2021. E aqui é preciso informar qual era a cotação do dólar. Isso aqui vai influenciar na forma de cálculo do imposto, pois a variação cambial positiva do dólar em relação ao real também seria tributada. Para os fins do exemplo, digamos que o dólar estava custando R$ 4,90. E o valor de alienação aqui é quanto eu recebi na venda dessas criptomoedas. Vou colocar aqui $2.000. Aqui eu tenho campos também para poder informar o custo de corretagem, pois eu posso abater isso do valor de alienação para poder descontar um pouco do imposto. Mas como as corretagens em exchanges tendem a ser consideravelmente baixas, eu não vou perder meu tempo indo atrás desse dado, pois não vai mudar muito no final das contas. E aqui temos um passo importante, que é: o programa pergunta se o valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza alienados em dezembro de 2021 é superior a R$35.000. Isso daqui é um fator importante, pois vendas de criptomoedas com lucro no montante mensal de até R$35.000 são isentas de imposto. Ou seja, mesmo que você tenha tido ganho, você não vai ter a tributação correspondente. Portanto, como aqui o valor da alienação que está indicado é de R$9.800, o que é menor do que 35, então eu vou colocar que não é superior. Portanto, o ganho de capital que eu terei nesta operação ficará isento. E aqui a última pergunta é se houve alienação parcial desse bem. E eu vou colocar que não. E após fazer tudo isso, surge aqui no meu GCAP uma nova aba chamada de aba de apuração, onde ele resume todos os dados. Ele resume o valor de alienação que eu tive, que foi de $2.000. Ele resume a cotação do dólar. Ele resume o valor líquido em reais. E ele calcula aqui, no final das contas, qual foi o meu ganho de capital. E aqui, do lado dessa aba de apuração, existe a aba de cálculo de imposto, onde ele vai aplicar uma alíquota de 15% em cima disso. Porém, como eu falei, já que eu vendi menos do que R$35.000 dentro de um mesmo mês, então este ganho está isento. Então eu não preciso mais pagar nada. E com isso, eu consegui declarar o meu ganho de capital nas operações. Fazendo isso, eu volto aqui para essa aba e perceba que a operação com Bitcoin já está registrada. E o que eu vou precisar fazer é repetir esse processo para cada uma das minhas operações com lucro. E após fazer isso, o que eu vou fazer é exportar os dados dessa declaração para o meu programa do imposto de renda, para poder constar lá isso aqui como sendo renda isenta. E para poder fazer a exportação, basta vir aqui neste campo lateral e clicar em exportar para o IRPF de 2022. E fazendo isso, o GCAP vai gerar um arquivo que contém os dados que eu declarei aqui e que eu posso jogar lá na minha declaração. E com isso, eu acabo a parte número 2 dos requisitos. Tá começando a perceber o nível de complicação que pode chegar, principalmente se você faz muitas operações? Que inclusive esse daqui é um dos grandes motivos pelo qual compensa muito criar uma empresa offshore. Porque quando você tem uma empresa, pense que você pode colocar todos os seus bens, todas as suas criptos dentro dessa empresa e fazer as operações no nome dela. Portanto, em vez de sair declarando linha a linha, criptomoeda por criptomoeda e operação por operação, você simplesmente declara que possui uma empresa, pois os ganhos vão ser dela. E como a empresa não é residente fiscal no Brasil, você consegue uma simplificação enorme, pois você só vai precisar declarar uma única linha. Inclusive, isso é um assunto que eu já tratei num outro vídeo aqui no canal e que eu irei deixar o link aqui no izinho. Muito bem, até agora nós já cobrimos as duas primeiras partes sobre como você pode declarar as suas criptomoedas no seu imposto de renda. Porém, falta uma terceira, que é a mais polêmica e mais chata de todas, que trata das obrigações da Instrução Normativa de número 1888 da Receita Federal Brasileira. Essa é uma instrução que trata de normatizar o mercado de criptomoedas, porém ela cria uma série de obrigações para pessoas que transacionam com criptomoedas fora do Brasil. O que ocorre é que se você compra criptomoedas dentro de uma corretora brasileira, então automaticamente ela já vai informar a Receita Federal sobre suas movimentações. Porém, exchanges estrangeiras não estão sob a jurisdição brasileira. Então o que a Receita faz é obrigar você a prestar as informações no lugar dela. E basicamente você precisa prestar uma série de informações sempre que o conjunto das suas operações com criptomoedas fora do Brasil for superior a R$30.000. E a lista de operações que precisa ser declarada é esta que vocês podem ver aí na tela. Isto daqui eu tirei diretamente do chamado Perguntão, que é um documento bastante extenso que a Receita Federal solta todo
do ano para poder ensinar as pessoas sobre como declarar. E basicamente, você vai precisar declarar compra e venda de criptomoedas, permuta, ou seja, troca entre criptos, doação, transferência de criptoativo para exchange, retirada de criptoativo, aluguel, emissão e qualquer outra operação que implique em transferência. E como pode ser visto, as exigências de prestação de informações quando se trata de declaração de criptomoedas no imposto de renda são consideravelmente elevadas. E isso é particularmente sério quando se trata das operações que ocorrem fora do Brasil, pois aí entramos no âmbito das exigências da Instrução Normativa 1888 da Receita Federal. Isso também é uma parte importante da declaração, porém eu irei comentar ela num vídeo futuro, visto que esse daqui já é bastante carregado de informações. E caso você deseje ter uma assessoria de investimentos ou uma ajuda para declarar o seu imposto de renda, pode considerar me contactar diretamente através do e-mail para nós podermos marcar uma sessão de consultoria, ou então você também pode se tornar nosso assinante aqui na Climb. E os links para isso estarão aqui na descrição, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui.